A Luz do Caminho, média espanhola, Amália Domingues Soler, capítulo 24. Milionário e suicida. Um espiritista me escreveu uma carta de Cienfuegos, da qual diz: Cienfuegos aqui que ela está dizendo uma capital que existe em Cuba. Aí ele envia o recorte de um jornal que você lerá um fato surpreendente: o suicídio de um milionário. E o qualifico de surpreendente porque, por regra geral, não são os ricos os que se suicidam. Essas resoluções extremas costumam tomar os famintos, os deserdados, os arruinados pelas perdas sofridas no jogo ou os atormentados por uma doença incurável. Deixar, porém, um grande capital, família e amigos, isto sim chama a atenção, e como caso de estudo lhe aconselho que pergunte ao guia de seus trabalhos se o espírito do padre Germano pode ajudá-la a escrever um artigo contendo ensinamentos a respeito do caso. Pois bem, sabe ele que nem a você nem a mim nos move a curiosidade de saber pormenores de vidas alheias, mas sim o bom desejo de ensinar os mistérios que encerram algumas existências. Como o espiritista que me dirigiu estas linhas é um dos melhores adeptos com que conta o espiritismo, não titubeei em atendê-lo, e quando tive ocasião oportuna, pedi ajuda ao padre Germano, que me disse as palavras que se seguem: copie a biografia desse milionário, lhe enviaram. Copie a biografia que desse milionário lhe enviaram e a continuação que lhe ditarei. Em Vigo, pôs fim a seus dias, atirando-se pela sacada do Hotel Continental. Um sujeito dono de considerável fortuna, proveniente da Guatemala. Sua história é, por exemplo, curiosa. Era espanhol, natural de Ferrol, e ao tornar-se soldado foi destinado a Cuba, servindo na tropa da Guarda de Havana. Ali ele desertou e escapou para o México, onde passou alguns anos padecendo grandes misérias e apuros. E vendo que a sorte não lhe favorecia, mudou-se para Guatemala, onde se dedicou à venda de quinquilharias, velas e outros objetos. Quando chegou a reunir 5.000 pesos à custa de muito trabalho, comprou uma propriedade avaliada em mais de 20.000 duros, moeda existente na época na Guatemala, chamada Bola de Ouro, situada de Tombadol. Depois de 8 meses, vendeu a propriedade por 116.000 pesos em dinheiro, pagou o que devia com o restante, adquiriu outra, a que deu o nome Rosário, localizada na mesma região, a qual vendeu posteriormente por 250.000 pesos. Chegou a reunir assim uma fortuna avaliada em 7,5 milhões de pesos. Fazia 3 meses que havia saído da Guatemala com destino a São Francisco, na Califórnia, Nova York e Londres, de onde foi a Barcelona e logo a Ferrol, desejoso de ver os sobreviventes de sua família, após 30 anos de ausência. Má impressão deve ter-lhe causado a visita à sua cidade natal, porque passou a residir em Vigo, tomando a fatal resolução que nós, leitores, conhecem. Ele deixou na Guatemala 3 filhos naturais de 2 mulheres. Seu capital está depositado no Banco de Londres e no da mencionada República da América Central. Várias vezes fez vultuosos empréstimos ao governo da Guatemala. Era de natural generoso, e sua casa e seu bolso estiveram sempre abertos a quantos espanhóis o procuravam. O milionário suicida se chamava Dom Pedro Mauri. Em seu testamento deixou grande parte de sua fortuna para os 3 filhos. Uma quantia considerável para obras de caridade e beneficentes.
e o resto em legados, entre 8.000 duros e duros a um amigo de vida, Dom Jesus Nunes, 5.000 a Dom Domingo Castilho, e doações a todos os operários de seus cafezais, que passam de 1.000. Muitos dos legados destinados a seus parentes galegos e seus amigos residentes em Espanha e Guatemala e aos estabelecimentos de beneficência. Em seguida, ao relato ora transcrito, o padre Germano ditou estas palavras. Aqui ela está falando que o espírito do padre Germano explicou a situação do milionário que se suicidou. Quanto surpreende a vocês que um milionário se suicide? Vocês pensam que na terra tudo se consegue possuindo rios de ouro? Estão enganados, porque com o ouro se compram castelos, fortalezas, títulos de nobreza, árvores genealógicas, consideração social, fama, nome, beatificação e canonização, a santidade, um altar e o culto ao santo bem-aventurado. Tudo se compra com o ouro no seu mundo, menos as batidas do coração, essas batidas que movem todo o organismo, e esses olhares de olhos que amam quando dizem: eu te amo, eu te espero, vem, não demore. As expansões da alma, essas não são compradas pelos césares da terra. Essas se ganham com o desinteresse, com a abnegação, com o sacrifício, com o amor incondicional, com o martírio, se necessário, mas não há tesouros na criação capaz de comprar o sentimento inerente a uma alma apaixonada. Por isso, Pedro se suicidou, porque durante sua última existência viveu intimamente só, em cumprimento das leis da natureza. As mulheres lhe deram filhos, mas aqueles corpos, embora fossem carne de sua carne, não estavam animados por espírito simpático, nem afins com o espírito de Pedro. Eram simples atores que vieram representar um papel secundário na vida de Pedro, visto que nenhum de seus atuais parentes esteve enlaçado a ele em outras existências. Pedro comprou uma família estranha para começar a semear em terreno novo as suas afeições. Espírito de longa e acidentada história, não conheceu ainda os horrores da fome, porque quando a miséria bateu à sua porta, ele, com sua admirável atividade, lutando e trabalhando muito, venceu sempre as adversidades. Foi poderoso por sua força hércula, por sua enérgica vontade, por sua grande decisão, por seus altos postos na magistratura e na gloriosa carreira das armas, por suas riquezas fabulosas, adquiridas de todos os modos, por herança legal, por trabalho incessante, por conquista, estafa e pelo tráfico infame de carne humana, comprador e vendedor de escravos. Foi também eles um tirano e tratava-se com a maior crueldade. Foi para eles um tirano e tratava-os com a maior crueldade. Se em determinadas épocas era como eles mais humano, não era por pena ou compaixão, mas pelo desejo de melhorar a mercadoria, alimentando-os e colocando-os em condições mais vantajosas de robustez e viralidade. Se Deus era o ouro, com ele saciava sua insaciável sede de mando e poder. Seu Deus era o ouro, com ele saciava sua insaciável sede de mando e poder. Quando no alto de sua mansão senhorial olhava os rebanhos de gado, os imensos bosques, as vilas e aldeias, cujos moradores o consideravam como senhor e dono, aquele espírito ambicioso que se alegrava dizendo: tudo quanto vejo é meu, tudo que respira ao meu redor obedece à minha onimoda vontade. Insensato, todos aqueles corpos se lhe submetiam, todos aqueles povoados lhe pertenciam, mas aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças o odiavam de todo o coração. Quando ele entre eles passava, aquelas cabeças tocavam a terra em sinal de humilhação, de ominosa servidão. Mas o pensamento que não se vê, que não se toca, esse proferia uma maldição para o tirano, para o explorador sem piedade, para o traficante sem entranhas, que separava os filhos de sua mãe, chicoteando-as cruelmente, se exprimiam qualquer queixa. Pedro sempre foi rico. Pedro quase sempre foi rico, mas nunca foi amado. Procurou o ouro nas profundas entranhas da terra, no profundo leito dos mares. Passou anos
e anos sepultando no fundo das minas, procurando os minerais que enriqueciam seu solo, mas jamais explorou a mina de um coração, nem perguntou aos olhos onde se oculta o amor. Esse estado de animalidade, no qual a matéria fala mais que o espírito, não pode, porém, ser eterno, porquanto a luz tem de abrir passagem entre as trevas. A sociedade e o tédio acabam sucedendo os excessos do prazer, e Pedro já fazia algum tempo sentia em sua alma algo inexplicável, indefinível, trabalhando em todas as suas existências. Por ser rico, em quase todas ele conseguiu seu intento, mas nas suas últimas encarnações parara muitas vezes diante das humildes cabanas, e quando via nelas um desses quadros que poderemos chamar de a Sagrada Família, comovia-se às vezes profundamente, sobretudo quando certa vez viu chegar um pescador e sair ao seu encontro uma jovem mulher rodeada de filhos pequeninos que, ao verem o pai, como atrevidos ginastas, subiram por seu robusto corpo até se sentarem em seus ombros, estreitando-lhe a cabeça com infantil regozijo. Pedro, ao ver aquelas manifestações, compreendeu que lhe faltava algo, o que ele não sabia, mas sem dúvida faltava, e talvez fosse o mais necessário, o mais indispensável para a vida. Os vícios bastante arraigados demoraram muitos séculos para serem abandonados. Pedro começava a sentir a imperiosa necessidade de amar e ser amado. Mas como entre um desejo nascente e um vício com profundas raízes, a vitória não costuma premiar o novato, o combatente, e sim um veterano guerreiro. Pedro, se por um lado dulcificara seu sentimento e começava a semear boas obras, por outro lado não podia deixar num instante a ambição de um grande negócio, de uma jogada atrevida, sem se importar com os meios para chegar ao fim. E desse modo voltou à rotina de sempre, correndo delirante atrás do ouro até realizar sua temerária empresa. Em sua última existência, seu progresso havia sido evidente e por isso despertava-se nele um sentimento diferente. Ele sentia, mas agora é falta de carinho do que não pudera ainda desfrutar. Como semeava com abundância de benefícios, queria colher imediatamente demonstrações de gratidão. E como as flores do agradecimento não brotaram em torno dele, seu espírito se entristeceu e sentiu frio na alma, muito frio. E como nesta existência havia atenuado sua interior dureza de coração, e mais que sua antiga sede de ouro, desejava ser amado. Sua alma triste rejeitou os afagos dos vícios e as carícias compradas. E como recordasse de maneira confusa o mau uso que fizera de suas anteriores riquezas, teve medo de si mesmo, de não empregar em boas obras seus capitais. E ao mesmo tempo lhe pesou a vida e o esmagou o receio de uma dolorosa expiação. Então, como um menino perdido em populosa cidade, olhou seus tesouros e sorriu com amarga ironia, perguntando-se o que realmente queria da vida, e ele mesmo respondeu: morrer. O espírito rude e forte que havia cruzado mundos procurando os filões de ouro, débil nessa existência como um órfão pequenino, não se sentiu com coragem suficiente para seguir lutando, e se matou, porquanto lhe faltaram forças para resistir ao frio da alma. Em sã lógica, como em sua última existência, foi quando mais se dulcificou seu sentimento. Pedro era, pode-se dizer, qual um menino que teve medo de andar só. Faltava-lhe experiência em trilhar um bom caminho, e por isso apelou para o pior dos remédios. Porque com o suicídio não se consegue outra coisa além do estacionamento da alma. Nem se avança, nem se retrocede. O indivíduo fica no mesmo ponto lendo o capítulo mais repugnante de sua história, vendo com mais clareza o porquê daquelas ingratidões e lamenta o tempo perdido por haver deixado um corpo que ainda lhe era útil e riquezas que poderia ter aumentado em favor dos semelhantes. Eis aqui, contanto, em resumo, o porquê de um milionário preferir a morte aos gozos da opulência. Após haver adquirido a triste e profunda certeza de que há algo na terra que não se compra, e da mesma maneira que não pode alcançar o que se deseja, o que desejava, sentiu com mais intensidade o frio na alma, inventando
invejando o último mendigo que à porta de um templo contemplou, rodeado de sua maltrapilha companheira e de seus andrajosos filhos, que com ele compartilham o duríssimo pão da esmola. Todos os seres que encontrou em seu caminho pareciam mais felizes que ele, e em realidade não se enganava, visto que provavelmente a maior parte deles não tem uma história tão borrascosa com a sua, e hajam sido melhores lavradores que souberam lançar a semente das boas obras nos sulcos da vida, pelo que fazem então a colheita que o milionário em sua última existência não pôde fazer. A impaciência é o pior conselheiro para o espírito, e Pedro foi muito impaciente, ainda que se considere que sua impaciência fora em certo modo justificada, porque o espírito está acostumado há centenas de séculos a dizer: ordeno e mando. Quando ordena que o amem, pagando adiantado e com abundância por esse afeto, acreditando que a quantidade de ouro pode fazer bater um coração e encher as lágrimas uns olhos apaixonados, ao ver completamente defraudadas suas esperanças, ao tocar o gelo da indiferença, se desespera como um menino voluntarioso e mal educado que fica bravo quando quebra um brinquedo ao procurar ver o que tem dentro. Os que foram muitos séculos miseráveis, quando começam a ser pródigos, acreditam que com suas dádivas pode alcançar tudo, mas estão equivocados, porque a verdadeira generosidade não é a que espera imediata recompensa. O bem deve se fazer pelo bem em si mesmo, e a ingratidão tem que ser considerada como espinhos que rodeiam a rosa, que quando mais delicada é a sua essência mais embriagador seu perfume, mais espinhos apresentam em seu tronco, como se estes quisesse simbolizar o áspero caminho do progresso, que quando mais grandioso for em relação à redenção humana, mais ambrolhos apresenta aos viandantes. Os que fazem firmes propósitos de emenda e, como é natural, começam por atender aos desvalidos, por enxugar o amargo pranto dos desesperados, por vestir ao desnudo e dar de comer ao faminto, entende que os pobres assim socorridos são quais caixas de poupança que guardam suas economias para os dias do porvir. Nos bancos e sociedades de seguro que há na terra, não se paga uma conta mensal ou anual que se forma um capital para os seus filhos? E não esperam anos e anos para conseguir uma renda vitalícia ou uma soma determinada com a qual se atende o futuro de seus descendentes ou a sua decrépita velhice? Coloca-se hoje e se retira amanhã o capital investido. Não, existe um prazo mais ou menos longo necessário para que a retirada se dê. Entendam, pois, eu repito, que os pobres que socorrem são outras tantas caixas de economia que guardam riquezas inestimáveis para as sucessivas existências. Não se encontraram vocês muitas vezes em grandes apuros para recuperar sua liberdade ou os bens perdidos no incêndio, no naufrágio, num terremoto, numa das calamidades que afligem o planeta, e não notaram que às vezes um desconhecido, uma pessoa que não tem com vocês o menor vínculo, nem mesmo da simpatia, se apresenta e diz com a maior naturalidade e simplicidade: não se aflinja, tudo tem remédio nesse mundo, menos a morte. Sigam este e aquele caminho, que andam se chega muito longe, que andando se chega muito longe. Diante disso, vocês dizem: que caprichos tem a sorte. Ontem me tirou tudo e hoje me devolve uma parte porque menos podia eu esperar. Mas em realidade o fantasma da sorte não existe. Não existe mais que as caixas de poupança criadas pelas boas obras, que a seu devido tempo pagam a pessoas os rendimentos do capital investido. Pedro foi impaciente, não esperou o tempo necessário para recolher os juros do ouro distribuído a mãos cheias. Quis que a semeadura se seguisse a colheita sem esperar que germinasse a semente. Os impactantes são os que mais têm de fazer grande reserva de paciências. Os impacientes são os que mais têm de fazer grandes reservas de paciência. São
os que às vezes se veem prostrados no duro leito da dor, anos e anos, que sorriem no meio de suas penas e são por isso a admiração de seus familiares, que se maravilham por sua evangélica resignação. São os que rodeiam os hospitais, os que às vezes chegam aos asilos beneficentes e lhes é dito: não há albergues para você, e permanecem na intempérie horas e horas ou vão de um ponto a outro pedindo um leito para morrer. A impaciência tem sua expiação proporcional à culpa. O frio da alma se cura com o fogo da caridade, porque se não se encontra o calor do carinho e do agradecimento, a chama do amor que age no coração do filantropo tem calor suficiente para reanimar o que morre de frio. E toda a indiferença dos espíritos ingratos não é suficiente para apagar a chama da caridade, cujo suave valor suplanta a todos os rigores do frio. O espírito que verdadeiramente se interessa por seus semelhantes nunca está só, nem jamais sente frio na alma, porque seus pensamentos voltados para a dor alheia não o deixam pensar em si mesmo. Sabendo olhar, temos sempre que nos compadecer. Aquele que se compadece ama, e aquele que ama dá calor e vida a si mesmo, porque o amor é o fogo central que tudo vivifica. Tenham compaixão dos suicidas, pois são cegos que no momento de perturbação se arrancaram os olhos, são paralíticos que entumeceram seus membros no calabouço do desespero, destruíram um organismo que sentirão falta mais tarde, e que não poderão reconstruir as mesmas condições. Tenham compaixão deles e não siga nunca as suas pegadas, porque o caminho dos suicidas é o mais escabroso e o mais cheio de obstáculos que cabe aos espíritos cruzar. Não se esqueçam de que com o ouro tudo se compra, menos as batidas de um coração e os doces olhares de uns olhos apaixonados que dizem: eu te amo, eu te espero, vem, não demore, adeus. A comunicação do Padre Germano é do profundo ensinamento, como aliás são todas as lições, e a eternidade me parece que não é tempo bastante para demonstrar minha imensa gratidão ao guia de meus trabalhos. Quanto lhe devo, bom espírito? Não encontro frases para demonstrar meu agradecimento. Não sei, com o transcurso dos séculos, se algum dia lhe poderei demonstrá-lo. Quanto amo, quanto admiro, porque sua bondade é imensa para mim. E não consigo compreender a proteção que lhe devo. Porque entre nós existe uma distância tão grande quanto a medida entre o átomo e o infinito. Capítulo 26. Não sabem o que pedem. É indubitável que a desagregação da matéria impressiona dolorosamente, não somente quando essa crise se verifica em indivíduos de nossa família ou de seres amigos. Contemplar um enfermo que caminha lentamente para o sepulcro ou um morto que cai na sepultura causa pena ao indivíduo mais indiferente. Se uma criança que vai logo se exclama: pobre anjo, pobre flor em botão, por que não esperar entreabrir sua corola entre nós para que aspiremos o perfume do seu sentimento? Se é uma jovem de 15 anos que enfraquece e morre, murmuras com melancolia: quanta felicidade perdida, uma família a menos na terra, que poderia ter saído heróis e gênios. Se é uma mulher de idade madura, rodeada de filhos e respeitada por seu esposo, que sucumbe ao peso de uma pertinaz doença, diz-se com tristeza: que perda irreparável. Crianças sem mães são folhas secas arrancadas pelo vendaval do infortúnio da árvore da vida. E se é ancião o que se vai, ainda que cause menos pena seu desaparecimento, porque a morte não trunca as leis da natureza. Sempre se suspira melancolicamente, talvez porque nos assuste o desconhecido, mas de todos os seres que abandonam a terra, nenhuma causa tanta pena, acentuando a mãe rodeada dos pequeninos, como uma menina de 15 anos, porque acostumada ao cumprimento das leis naturais, segundo as quais tudo dá fruto, tudo se reproduz. O truncamento dessa lei impressiona-nos tristemente, mas ainda impressiona dolorosamente, e falamos disso por experiência própria.
Apesar de nossas ideias espiritistas, de estarmos plenamente convencidos de que os mortos vivem e que ao sair da Terra é vantajoso, e que o sair da Terra é vantajoso para o espírito, visto que este mundo não é mais que uma penitenciária, onde se vive morrendo, e que a existência breve, se não for encurtada pelos abusos, é sinal infalível, pode-se dizer, de que não existe grandes contas a saldar. Apesar de saber com certeza tudo isso, nos impressiona tristemente sempre que vemos Elvira, menina que ainda não chegou aos 15 anos, alta e gentil, com as palmeiras, de rosto agradável e risonho, com olhos grandes e expressivos, animadas com o fogo da febre lenta que a consome. Elvira nos parece um desses arbustos que crescem no fundo de uma furna, privados da formosa luz do sol, que toda a sua seiva empregam em subir e mais subir, procurando os raios solares. De igual maneira cresceu Elvira, é alta, muito alta, mas sem desenvolvimento algum. Em seu peito, bastante afundado, não há essas duas protuberâncias esféricas tão necessárias à mulher, que, ao ser mãe, tem nelas duas fontes de vida, onde os pequeninos encontram o mais precioso alimento. Sua palidez cadavérica, o brilho estranho de seus grandes olhos, o melancólico sorriso de seus lábios, algo inexplicável que encontramos nela, tudo indica, se não se verificar uma crise inesperada em sentido favorável, que Elvira, antes talvez de cumprir 15 anos, dirá à sua mãe: adeus, minha mãe, os anjos me esperam. E deixando cair sua cabeça sobre o travesseiro, fechará seus olhos na terra, para abri-los na eternidade. Sempre que vemos Elvira, murmuramos com tristeza, sem que chegue até ela o eco de nossas palavras. Por que você quer ir? Você tem uma família carinhosa que se esmerou em educá-la, que a insistiu com alegria. Você não conhece os horrores da miséria, e sua morte talvez faça uma vítima em sua mãe. Você é tão jovem, tão simpática, talvez encontre a realidade de seus formosos sonhos permanecendo na terra. Não se afaste, Elvira, não se aperte de nós, não se aparte de nós. E como se compreendesse algo de nossa dolorosa ansiedade, a menina nos olha, sorrindo docemente, dirigindo suas graçolas infantis. A última vez que vimos estava tão pálida que nos impressionou, mas que de costume dissemos com profunda tristeza: Senhor, por que a levas? Deixa entre nós, é tão menina. E ao pronunciar essas frases, alguém me disse no ouvido: não sabem o que pedem. Desde aquele instante nos domina uma doce melancolia. Desde aquele dia estamos meditabundos, e hoje deixamos correr nossa pena ao impulso da inspiração, pois há um ser de além túmulo que nos disse assim: não sabem o que pedem, diz-o, faz alguns dias. E sempre direi o mesmo, se a ouvir lamentar a morte prematura de uma jovem. Vocês não sabem que morrer é renascer? Não sabe que quanto mais curta a existência, menos responsabilidade se adquire? Feliz o espírito cujo adiantamento lhe permite abandonar a terra em curta idade. Verdade que para uma mãe amantíssima é muito triste contemplar a filha de sua alma deitada num ataúde, fechando os olhos, mãos cruzadas, descansando em sua pálida testa uma coroa de rosas brancas. Mas ali descansará pura, aquele corpo não foi profanado. Dentro daquele juvenil cabeça não se forjou nenhum crime. Ah, quanto haveria eu ganho se antes se cumprisse 15 anos tivesse abandonado a terra? Na última vez que estive neste mundo, escolhi uma família modesta e honrada. Meus propósitos foram bons, mas não realizei nenhum deles. Apesar de me ver muito querida por minha mãe e minhas 3 irmãs, meu espírito se assustou diante da luta da vida, e em um lugar de ajudar no desenvolvimento do organismo que havia escolhido, procurava antes aniquilá-lo com repetidos jejuns, visto que minha inapetência era tão extrema que minha pobre mãe ficava louca diante de minhas obstinadas negativas, sempre que queria me dar alimento. Como fui a menor de minhas irmãs, e antes de eu nascer, morreu meu pai, que havia sido amantíssimo de seus filhos.
Todos os meus parentes quiseram compensar essa perda, amando-me muito, empenhando-se todos pela orfanzinha, que assim me chamavam. Meu nome de batismo, que foi Ana, ninguém o pronunciou em minha família, todos seguiam me chamando de orfanzinha, que com o transcurso dos anos acabou convertida em Fazinha. Cresci languida, triste e voluntariosa. Eu agradeci os mimos de minha família, os quais, porém, me exasperavam porque, como eu tinha o desejo de abandonar a terra sem me dar conta disso, aquela eterna solicitude de minha mãe e de minhas irmãs me contrariava tão profundamente que respondia com desdém às suas carícias, entendendo elas que a aspereza de meu caráter era feito de doença que me consumia. Cumpri os 15 anos entre a vida e a morte, fazendo minha família um grande sacrifício. Me levaram a um povoado situado no alto de uma montanha, para ver se a pureza daqueles ares me reanimava. Fui então acompanhada de minha irmã mais velha, que me amava tanto quanto minha mãe. Ali conseguiram vencer a repugnância que eu sentia ao alimentar-me, e mel, leite, frutas, manteigas, vinhos bem preparados, aves em abundância, carneiros recém-nascidos e saborosíssimo pão de flor, tudo me ofereceu a família do padre Leôncio, pároco do povoado, em cuja casa nos hospedamos minha irmã e eu, embora estivesse ele naquela ocasião fora do lugar. Em pouco tempo se coloriram minhas pálidas bochechas, se envermelharam meus branquinhos lábios, se animaram meus mortos olhos, e adquiri a força e o vigor da juventude. Minha pobre mãe veio e me estreitou contra o seu coração, e a intensidade de sua alegria foi tanta que pensamos fosse transtornar sua razão. Que júbilo imenso! Sua orfanzinha adorada, que lhe custara tantas lágrimas, tantas angústias, tantas vigílias, pois havia velado meu intranquilo sono noites e noites, podendo dizer que desde que me dera a luz não havia dormido uma só noite tranquila. E aquela menina, por milagre, como muitos diziam, havia se salvado das garras da morte. Ao se salvar, havia se transfigurado. De insociável me tornei carinhosa, minha habitual indolência, minha preguiça nativa substituiu com maior atividade, tomando parte em todos os trabalhos domésticos infantil redigoso. A família do padre Leôncio me amou muito porque minha docilidade, bom ânimo, e minha pobre mãe me olhava e não podia se convencer de que aquela jovem ativa e laboriosa fosse sua enfermiça e desdenhosa fanzinha. A mudança tão repentina assombrava a todos e minha mãe não sabia o que fazer. Se me deixava naquele lugar ou me levava consigo. O médico lhe disse, porém, que assim que me levasse à cidade, desandaríamos o caminho andado. E minha mãe, que queria tanto, que, prejudicando os interesses de toda a família, não ouvindo a justa queixa de minhas irmãs, que não queria deixar a capital para viver no povoado da montanha, decidiu estabelecer-se no lugar onde havia voltado à vida, onde eu havia voltado à vida. Toda a minha família, que me queria profundamente, ao ver-me risonho e contente, se resignaram minhas irmãs, de bom grado, a perder os gozos de uma grande cidade. E durante um ano nossa casa foi um paraíso. Meu caráter se abrandou tanto que não parecia a mesma. Que dias tão formosos foram os únicos felizes de minha vida. Tudo sorria em torno de mim, toda a minha volta era um amor e alegria. Afeiçoei-me à vida, e todo o empenho que antes tinha em não me alimentar, tive depois em estudar o melhor que me convinha para adquirir forças. Padre Leôncio tinha voltado de sua viagem, era um homem jovem, simpático para todos, menos para mim. Com o coração poucas vezes se engana. Quando juntamente com sua família saí para recebê-lo a uma légua do lugar, e o vi baixar do cavalo para abraçar sua mãe. Senti um desejo tão grande de fugir daquele lugar que tive que me dominar para não cometer uma imprudência. Quando me apresentaram a ele e ele me olhou fixamente, um tremor convulsivo se apoderou de mim. E desde aquele dia senti uma inquietude que aumentou desde que ouvi uma conversa que teve o padre com minha mãe. Ao voltarem de um longo passeio pelo campo, caíra a noite, e sem saber por que me propus espiar minha mãe e o padre Leôncio, que levava pelo braço e lhe dizia:
Não tenha dúvida de que fãzinha, se não tiver cuidado, é muito fácil de se tornar louca. Eu estudei medicina e quando vi, percebi que sua cabeça não estava muito segura, mas com a ajuda de Deus, espero curá-la e se a deixar sob meus cuidados. Minha mãe e todos os meus, que estavam dominados pelo clero e acreditavam cegamente que os sacerdotes eram os eleitos do Senhor, deram crédito às suas palavras, pois tiveram cuidado de avisar minhas irmãs, exigindo o maior segredo. E desde então, com uma habilidade satânica, Padre Leôncio impôs a sua vontade, convertendo-se no arbítrio de minhas ações. Compreendi com espanto que toda a minha família me olhava com lástima, acreditando inocentemente no transtorno de minhas faculdades mentais e tremendo ante um perigo desconhecido, ante um monstro disforme que não via, mas cujo alento abraçador até me chegava. Vi formar-se um vazio à minha volta, acreditando pudesse evitar a tormenta. Cheguei a dizer à minha mãe que Padre Leôncio era um miserável sedutor, que me perseguia, que me assediava, que me ameaçava prender num hospital de loucos, se não cedesse a seus impuros desejos. E quanto mais me exaltava, quanto mais dizia à minha mãe que saíssemos dali, tirando-me do inferno, mais acreditava a infeliz da minha loucura e contava ao meu perseguidor tudo o que eu dizia. Nessa horrível luta estivemos algum tempo, até que aquele miserável me disse claramente: entre nós dois há um louco, e esse sou eu. Quero seu corpo, quero seu formoso corpo por vontade ou força. Se você resistir, eu encerrarei no manicômio, e de todos os modos será minha. Por outro lado, se acender a minha louca paixão, viverá com sua família. Direi que você ficou boa e tudo voltará ao seu antigo regime, a escolha é sua. Quando me fez tão horrível proposta, eu tinha poucos mais de 17 anos. Tive medo do manicômio e dos calabouços da Inquisição e segui aos frenéticos desejos daquele homem, que abusou indignamente de meu temor e de minha inexperiente juventude. Ele seguiu com sua infame comédia, dizendo à minha família que confiava na minha cura, mas eu empalideci e senti estranhos enjoos. Minha pobre mãe não sabia a que atribuir meu decaimento e minha inepetência, até que, chegando ao cúmulo da iniquidade, meu infame sedutor disse à minha mãe que, sem dúvida, alguém do povoado havia abusado de meu transtorno mental e eu carregava em minhas entranhas o fruto do meu desvio. E acrescentou que, para evitar o escândalo e a desonra de minha respeitável família, ele se encarregava de me colocar no lugar apropriado para dar à luz, sem que ninguém soubesse do ocorrido, podendo dizer a todos que havia me curado. Minha mãe, alucinada por completo, ainda beijou as mãos de meu verdugo, dizendo que graças a eles me salvara a honra de sua família e que a ele me entregava, porque somente nele tinha confiança. Aterrada diante de tanta infâmia de uma parte e tanta credulidade de outra, emudeci e me deixei levar aonde quisessem, acompanhada pelo Padre Leôncio e por uma parente sua muito velha. O tempo que precedeu o parto foi muito triste para mim. As frenéticas carícias daquele homem eram tão odiosas, tão repulsivas, e me dava tal horror e tal nojo pensar que ia ver no mundo o filho daquele monstro, que antes de nascer já o odiava, e decidi afogá-lo antes que seu olhar me enternecesse. A fatalidade favoreceu meus planos. Dei à luz longe, muito longe da casinha que habitava. Burlei a vigilância de minha carcereira e fui longe, muito longe de minha prisão, e sozinha no meio de um bosque me senti tomada por horríveis dores que duraram não sei quanto tempo, dando à luz a um menino que, quando emitiu seu primeiro choro, estrangulei com uma raiva feroz, sentindo uma satisfação imensa ao destruir aquele ser inocente. Depois realmente perdi a razão, e quando a recobrei havia passado 10 anos. Quando me dei conta de que existia, vi-me rodeada por seres indiferentes. Somente um ancião foi simpático quando disse: graças a Deus, já está boa, pobrezinha, quanto sofreu. Todos os acontecimentos passados reaparecem novamente em minha memória, e fui assim perguntando por minha mãe, por meus irmãos, pelo Padre Leôncio, evitando que tivesse impressões violentas. Soube depois de alguns dias que minha mãe estava morta, que minhas irmãs estavam casadas,
ignorando-se o local de sua residência e que Padre Leôncio havia partido para a América. Minha família me fazia esquecida por completo. Minha família me havia esquecido por completo. Nenhum de meus parentes se lembrava da infeliz Fanzinha, vítima da mais dolorosa inquietude. Mas como nunca falta ao desgraçado um ser que vele por ele, eu tive a pessoa do médico do hospital, que era ao mesmo tempo proprietário daquele santo asilo, e aquele homem generoso, mesmo quando já fazia 5 anos que ninguém da minha família havia perguntado por mim, continuou me dando seus paternais cuidados e conseguindo com eles minha completa cura. Morta minha pobre mãe, pois a infeliz morreu de tanto sofrer. Não tratei de averiguar o paradeiro de minhas irmãs, porque vê-las me faria sofrer muito. Ao sair do hospital, usei meu nome verdadeiro e Fanzinha desapareceu para sempre, ficando em seu lugar Ana do Monte, mulher de 28 anos, desenganada de tudo, ascética, ateia, que negava até mesmo o meu ser, com um ódio tão profundo, tão feroz, tão implacável a todos os sacerdotes, com um desejo tão veemente de vingança daquele que havia causado minha desgraça, minha desonra, a morte de minha santa mãe e a desunião de minha família, que aquela fatal ideia se converteu em pensamento fixo. Evitei, porém, dizer ao meu protetor o que pensava e consegui, por seu intermédio, que me admitisse numa casa nobre, pertencente a uma senhora muito recatada, de bons costumes, dominada em absoluto por seu confessor. 3 anos permaneci naquela casa, informando-me de tudo o que ocorria e furtando quanto dinheiro podia. Eu não tinha outro objetivo senão matar o autor de minha desgraça, e para isso necessitava de dinheiro, muito dinheiro, porque tinha de fazer uma longa travessia pelo mar e sabia que com dinheiro de todas as partes, em todas as partes se comprava a consciência dos juízes e se adquiria a liberdade. Secundaram meus planos, sem o saber. O esposo de minha senhora, que me fez com sua concubina, guardando disso a maior reserva, e um bispo que se hospedou na casa, foi inconscientemente encarregado de me dizer que Padre Leôncio estava na cidade de N, né, que acaba a psicografia e continua. Orientando a educação de centenas de crianças de famílias nobres em um colégio tido como a primeira em sua classe. Padre Leôncio, segundo o bispo, era querido e respeitado pela austeridade de seus costumes e por seus magnânimos sentimentos. Minha alegria foi imensa, dando motivos para que a senhora me despedisse. Saí daquela casa, mantendo, porém, minhas ilícitas relações com o dono dela. E quando tive tudo o que acreditei necessário, embarquei rumo à cidade. Aquela não diz o nome da cidade. Acho que é para não descobrir quem é o padre, né? Aonde cheguei à véspera do Natal, depois de 6 meses de viagem. Instalei-me numa hospedaria e na manhã seguinte dirigi-me ao colégio do Padre Leôncio, chegando no momento em que, segundo me disseram, ele se preparava para entreter um diálogo com seus discípulos no oratório da casa. Como era dia festivo e a entrada era franca, me misturei aos fiéis que esperavam ansiosos ouvir a palavra de Padre Leôncio. Quando ele saiu da sacristia, eu estava ao pé do púlpito e fechei-lhe a passagem dizendo com voz terrível: "Conhece-me, miserável." E antes que tivesse tempo de pedir auxílio, cravei com a mão certeira um punhal em seu coração. Nem um ai pode exalar, ele caiu morto no ato. A confusão que se seguiu à minha vingança foi terrível. Estive prestes a morrer desesperançada por aqueles alucinados que viam em Padre Leôncio um enviado de Deus. E por milagre salvei-me das garras da indignação popular, mas não do poder da justiça, a quem eu mesmo pedi proteção. Não me importava morrer, a vida para mim era odiosa, mas queria antes execrar a memória daquele miserável. Diante do juiz declarei todos os seus crimes, toda a sua premeditação, toda a sua maldade, sem esquecer um único detalhe, o que me livrou de morrer num patíbulo, pois acabei condenado à prisão perpétua, que recebi com ânimo sereno, porque estava satisfeito comigo mesmo. A vida, para mim, era uma carga odiosa, dava no mesmo viver ou morrer.
Aquele miserável me havia condenado aos mais horríveis remorsos. A sombra de meu filho me perseguia sempre, não terrível e ameaçadora, mas triste, muito triste e dolorida. Pobre filho meu, na prisão concluí os meus dias rodeada por seres criminosos que riam de meus remorsos, e quando deixei a terra, nenhuma mão piedosa fechou meus olhos, nenhuma oração se entoou em minha memória. Que diferença entre nascer e morrer? Ao chegar à terra, uma mãe me estreitou em seus braços. Jovens cândidas e boas me rodeavam, e todas exclamaram: pobre orfãzinha, não tem pai, mas todos lhe queremos tanto que não sentirá a falta de seu carinho. E minha família me amou com devoção. Todos procuraram me fazer feliz. Quis ir à terra, mas seu amor me estendeu as redes do cuidado e do carinho. Quis ir da terra, mas seu amor me estendeu as redes do cuidado e do carinho, da solicitude e do sacrifício. E quando sua abnegação triunfou na morte, quando toda a minha família se sacrificou por me ver sorrindo, um homem sem entranha, sem coração, sem sentimento, movido por suas impuras e violentas paixões, me arrancou daquele Éden, me cobriu de infâmia, me fez odiada por aqueles que tanto me havia amado. Ele semeou a inquietude, a aflição do meu lar, formou vazio em torno de mim, até o ponto de todos se alegrarem com minha partida. Quando saí de casa, até minha pobre mãe, envergonhada de sua fanzinha, daquela menina que tantas lágrimas havia custado, quanta perversidade se encerra em alguns seres. Se houvesse dito à minha mãe, quando ela me via morrer: essa menina que você tanto procura arrancar dos braços da morte, mais tarde será infanticida, venderá depois seu corpo para adquirir ouro, e atravessará os mares para matar um homem, indo morrer numa prisão onde ninguém fechará seus olhos. Se minha mãe houvesse compreendido o que me esperava, creio que ela mesma me houvesse dado a morte. Por isso vocês me causam pena quando olham para essa menina pálida e dizem baixinho: Elvira, não se vá, fique conosco. Vocês não sabem o que pedem quando desejam que uma mulher prolongue sua permanência nesse mundo. Cuidem de seus enfermos, isso sim, oferece a eles os auxílios da ciência e o consolo de seu amor. Mas se eles dobram com os lírios murchos e se inclinam com os salgueiros procurando a tumba, não se desesperem, mas os chamem com esses gritos que fazem vacilar os espíritos. Deixem que os proscritos voltem à sua pátria. Deixe que os prisioneiros recobrem sua liberdade. Quando virem uma menina que quer ir-se, lembrem-se de mim, lembrem-se da pobre fanzinha que tantas dívidas contraiu na sua última existência. E deixe que as virgens abandonem a terra, cingindo sua fronte com a coroa de níveis rosas, levando em sua destra a palma, qual símbolo bendito de sua pureza imaculada. Morrer jovem, morrer sem manchar as folhas do livro de sua vida, que glória, que felicidade para o espírito. Sabem o que vale uma existência sem crimes, sem horrores, sem remorso? Deixem que as jovens anêmicas partam deste mundo. São espíritos que fogem do contágio, mas ao desejarem que permaneçam na terra, pobres cegos, não sabem o que pedem a Deus. Aqui se vive tão mal, os espíritos que pensam se encontrarem tão isolados, tão abandonados, e as forças são tão escassas na maioria dos encarnados, que sucumbem muito facilmente por medo, por ignorância, por frio na alma, que ávida de calor busca às vezes no vulcão do vício e até mesmo na cratera do crime. Permaneçam na terra os espíritos fortes, aqueles que, à semelhança dos velhos marinheiros, desafiam todas as tempestades e saem vitoriosos da rude batalha da vida. E as almas débeis, as que formaram um organismo frágil, as que, a exemplo da sensitiva, fecham sua coroa quando uma mão quer profaná-la, vão-se em boa hora com suas castas lembranças, deixando na terra um rastro luminoso. Você irá, Elvira, deixará de trás de você o pranto de sua mãe e a tristeza de seus amigos? Se a espera a expiação, se a aguarda a desonra, vá,
Fuja do contágio da terra, não manche com o lodo deste mundo o seu virginal coração. Leve consigo as castas lembranças de sua infância, as inocentes alegrias de sua adolescência, os beijos puros de sua mãe e a imensa simpatia que meu espírito sente por você. Depois a gente vai para o capítulo 27, A Luz do Caminho, a média espanhola Amália Domingos Soler.